Agora, a minha meta é inaugurar o PO 800. Nós vamos chegar a 800 empreendimentos em Brasília daqui a uns anos, né? Não agora, mas daqui a uns anos. Então, nossa meta é os 800. Mas a minha meta final, que aí é o dia, viu, Saulo, que eu pretendo me aposentar definitivamente, aí eu vou me aposentar, vai ser quando chegar ao 1000. E como vai demorar, então vou ter que trabalhar muito. Vai ser em que ano? Difícil dizer. Pode ser em 2035, 2040. Agora no mês de julho tiramos férias e tal. É bom tirar férias. É bom, eu sempre tirei, entendeu? Isso é importante. Eu acho que todo empreendedor tem, senão o computador, né? Mas eu vejo aquela vida de férias e falei, bom, 15 dias tá bom, 20 dias tá bom, 25 dias tá bom. Tá ficando muito mas já começa, entendeu, a extrapolar. Eu fico pensando, pô, a vida de aposentado não vai dar para mim. Eu vou ficar muito ansioso, né? E, enfim... Olá, meus queridos e minhas queridas, eu sou Saulo Miquiles, esse é o Rainmakers, o podcast onde você aprende com histórias inspiradoras de quem já fez chover. E hoje eu estou aqui com um dos maiores empresários do DF do Brasil, Paulo Otávio. Muito obrigado por estar aqui. Prazer enorme, Saulo. Prazer enorme. Prazer é todo meu, Paulo Otávio, que é empresário já há 48 anos, primeiro CNPJ, né? Construção civil, incorporadora, veículos, seguros, energia limpa, estou esquecendo de alguma coisa? Deve estar. Shopping, hotel, acho pelo que eu anotei aqui. Comunicação, pelo briefing, eu acho que eu falei tudo. Muito obrigado por estar aqui, grande prazer, grande honra. Estou aqui também com o co-host Pedro Saad, que é especialista na atuação da advocacia empresarial, também já foi membro do Conselho de Meio Ambiente do DF, então já mexeu muito com obra, no final das contas é isso. Vai fazer algumas perguntas aqui também relativas a isso. Quem é Paulo Otávio? Aqui, bom, eu sou mineiro, nasci lá no sul de Minas, cheguei em Brasília com 12 anos de idade, meu pai era dentista e tinha uma clínica lá no sul de Minas, bem conceituado dentista, e se encantou com a história da construção de Brasília. O presidente Juscelino, quando ia ao sul de Minas, já que ele foi governador de Minas, ele frequentou a minha casa lá no sul de Minas. E com isso, meu pai teve uma simpatia enorme por aquele governo e pela ideia da construção de uma nova capital. Então ele entendeu que seria oportuno vir para Brasília, montar o seu consultório odontológico aqui. E assim foi o primeiro consultório odontológico aqui no setor comercial sul, lá no edifício JK, que era um dos poucos prédios que tinha naquele momento. Abriu o consultório e a família veio toda para Brasília. Cheguei, portanto, aos 12 anos aqui. Sou mineiro candango. E, logicamente, os primeiros meses foi difícil, porque quem está acostumado com a vidinha boa do interior e tal, né, chega numa cidade que estava em formatação, muita poeira, aquela dificuldade toda. Os primeiros meses foram difíceis, mas depois fui me adaptando, fazendo amigos, e aí consegui aos pouquinhos, fui me apaixonando por Brasília. E, portanto, eu cheguei aqui em 62, nós estamos em 70, e tem 61 anos de Brasília já. E fui muito feliz aqui, né? É uma cidade que eu acompanho todos os dias, o crescimento, o desenvolvimento, e isso é emocionante. Eu entendo que viver Brasília é mais emocionante do que viver, né, Roma, Paris, porque são cidades consolidadas, cidades com 2.000 anos. Aqui não, aqui tem 63 anos, então uma cidade muito nova. E você viu nascer praticamente. Você vê, então eu me encanto aqui, cada cidade, eu vi nascer Samambaia, eu vi nascer o Paranoá, eu vi nascer o Recanto das Emas. Então eu vi essas cidades nascerem. Primeira rua, primeira casa de cada uma dessas cidades, até no momento que eu estive na política. Então é emocionante você ver as coisas acontecendo, ver uma cidade que em 63 anos é um milagre. Qualquer pessoa do mundo que chega em Brasília e vê essa cidade consolidada em 63 anos fica surpreso, não? Recentemente recebemos aqui no Memorial JK um presidente de um país europeu e ele me falou, puxa vida, né, fazer uma cidade e consolidar com 3 milhões de habitantes em 63 anos é uma epopeia de sucesso maravilhosa, né? E é isso, é a força do trabalhador brasileiro, a força da determinação daquele período do governo JK, porque eu sinto que as mudanças são necessárias, mas muitas vezes são difíceis. Então, o governante ele tem que ter a capacidade de ter, né, firmeza, projetos e fazer com que as coisas aconteçam. Senão, o tempo passa e o Brasil para. E eu sou
um daqueles críticos dos governantes, eu digo prefeitos, presidentes, governadores, que muitas vezes assumem cargos importantes e não têm um projeto de governo, um plano de metas, uma proposta para o país. Então eu sinto disso, porque na iniciativa privada, na nossa empresa, eu já sei, por exemplo, o que eu vou fazer em 2030. Nós estamos em 2023, eu já sei o que eu estarei fazendo em 2030. Então eu fico assim, muitas vezes preocupado, porque eu vejo que muitas vezes os movimentos políticos não determinam as suas metas. Uhum. Então as eleições são feitas e de repente na campanha só se fala no ataque pessoal, não se fala em proposta, não se fala em construir um Brasil. E eu fico triste, porque é um país maravilhoso, com tudo para fazer, um país que tem o maior potencial no mundo, um país que tem um clima maravilhoso, um idioma que é se falado do norte ao sul, território maravilhoso. Costa. Nós temos 153 anos sem um conflito armado. Que país no mundo que não teve um conflito nesses 153 anos? Então nós estamos aqui vivendo, né, tranquilamente, um país bom, respeitado no mundo todo, o mundo conhece a índole do povo brasileiro, é um país que tem entrada, né, na Europa, na Ásia, na África, um país simpático. E eu fico triste de ver que a gente não está avançando, né? Então, mas torço aqui para que a gente encontre o caminho e o Brasil, né, chegue no patamar que nós queremos. O que a gente quer? Que o Brasil seja mais rico, que o Brasil dê mais conforto às pessoas, dê mais trabalho às pessoas, que dê mais renda às pessoas. E isso só com o crescimento da economia. E a economia não cresce porque muitas vezes falta determinação de quem manda. E qual que é o papel do empreendedor nesse carregar o Brasil a essa prosperidade? O papel do empreendedor é ter foco, trabalhar, não ficar em nenhum momento preocupado com os movimentos políticos, governantes, acreditar no Brasil e não esmorecer em momento nenhum. No Brasil, o empreendedor, ele, na minha visão, tem algumas prioridades. Primeiro, o empreendedor tem que ser otimista, ele acreditar no que está fazendo. Senão, não funciona. Se você não acredita no seu negócio, esquece. Depois tem que trabalhar muito, porque no Brasil tem que trabalhar muito, é diferente de muitos outros países. Aqui você, para ser empreendedor, você esquece 8 horas por dia. Sim. Você tem que alongar um pouco mais, tem que estar presente o tempo todo, não se endividar, porque o Brasil, entre os países do mundo, é o que mais sacrifica quem se endivida. E o crédito é um importante instrumento, mas no Brasil o crédito é importante. Mas aqui no Brasil, se você contrai muitos compromissos financeiros, você dificilmente consegue honrar. E no Brasil, o sistema financeiro ele não é aliado do sistema produtivo. Então, você não tem uma aliança grande. Tem aqui o sistema financeiro de um lado, que pouco se entende com o setor produtivo. Então, as empresas, quando têm dificuldades, é aí que os bancos fogem. Quando você está bem, os bancos estão dentro. Então, eu sempre reclamo, a vida toda, nesses 48 de vida empresarial, eu sempre pautei o seguinte: o endividamento da empresa tem que ser o mínimo possível no Brasil. Se você vê nos Estados Unidos com juros de 2%, 3% ao ano, outra coisa. Você empreende porque você sabe que você tem uma perspectiva de resultado de 5%, 6% no lucro, você pode pegar um empréstimo de 3%. Mas aqui no Brasil, se você tem uma perspectiva de lucro anual de 8%, se você está devendo, pagando juros de 20%, acabou. Quebrou. Né? E eu digo sempre, olha, cuidado. Quando eu comecei há 48 anos atrás, aqui em Brasília, por exemplo, tinham 10 empresas que dominavam o mercado de construção. Empresas importantes. Né? Das 10, não sobrou nenhuma. Todas quebraram, faliram, né? E terminaram, extinguiram. Por quê? Endividamento, dificuldades, às vezes má gestão, tudo mais. Mas o principal fator, normalmente, que afeta as empresas brasileiras é o endividamento, a incapacidade de honrar os compromissos financeiros. Brasília tem algumas centenas de empreendimentos da Paulo Otávio. E alguns deles são tão icônicos que é difícil, especialmente para quem é mais novo, imaginar a cidade sem esses empreendimentos, sem o Brasil 21, sem o Brasília Shopping. E a minha pergunta é saber se, na sua visão, assim, na sua vivência como empreendedor, qual empreendimento é aquele que o senhor mais se orgulha? Olha, um dos empreendimentos que eu mais me orgulho
foi a recuperação do Brasília Palace. O Brasília Palace foi o primeiro prédio construído em Brasília, projeto do Oscar Niemeyer, e teve um incêndio enorme e o prédio acabou. E no governo Cristóvão foi feita uma licitação para a recuperação do prédio. Nós fizemos a recuperação, depois entramos numa licitação para comprar o prédio, compramos o Brasília Palace, investimos muito, porque a recuperação gastou 10 anos. Imagine você fazer a recuperação de um prédio sem poder mudar nada do que foi feito em 1958. Isso no ano 2000, né, 50 anos depois. Então a gente teve um cuidado danado. O Oscar Niemeyer acompanhou a obra o tempo todo, tive uma boa convivência com ele. Inclusive inauguramos dentro do hotel um restaurante chamado Oscar em homenagem a ele. Por sinal, quando inauguramos o restaurante, ele estava presente. Foi uma das últimas vindas do Niemeyer a Brasília, foi justamente nessa inauguração do hotel e depois, posteriormente, do restaurante Oscar. Então, para mim, tem um simbolismo grande. Tem também obras feitas pelo arquiteto Rui Otaki, que nos deixou o ano passado, que são muito marcantes. O Rui foi um amigo que eu tive, um amigo que conheci na construção dos empreendimentos, mas tornou-se amigo e muito talentoso, né? Você vê essa obra do Brasília Shopping, que é aqui no centro da cidade, ela é muito marcante, né? Ela tem os traços, né, muito diferenciados da arquitetura normal, é muito icônico, exatamente. Então, a gente procura fazer o belo, porque Brasília é uma cidade que merece obras bem feitas, merece prédios diferentes, realçar a arquitetura da cidade. Porque a arquitetura feita aqui, o plano urbanístico do Lúcio Costa, as obras do Niemeyer, são fantásticas. Em lugar no mundo você vê uma praça monumental com uma esplanada. É muito lindo, é tudo muito bem pensado, muito bem encaixado. Então eu entendo que é compromisso de todo empreendedor aqui em Brasília fazer a coisa bem feita, fazer a coisa bonita. Porque as cidades que ficam para o futuro, as cidades que vão ser lembradas, são as cidades bonitas. Uhum. Né? Você lembra de Paris sempre, porque a beleza do traçado da cidade, a preservação da cidade, Roma, e sim, cidades que foram construídas há muito tempo, mas estão até hoje eternizadas pela boa arquitetura de lá atrás, né? Como lá atrás as pessoas eram preocupadas com prédios bonitos, né? E ficam aí, esses prédios ficam para o resto da vida. Né? Bonitos e para a eternidade. Para a eternidade. Você entra em monumentos que você fica assim, impressionado. Como fizeram isso há 500 anos atrás. Né? E aqui no Brasil, muitas vezes, a gente fica na mesmice, fica em obras pequenas, obras sem grandiosidade. E isso é preocupante. Tem cidades no Brasil muito feias. Né? Cidades que não se preocuparam com, né, um bom traçado urbanístico, que foram crescendo desordenadamente. E a pior coisa é uma cidade crescer sem um projeto, né, arquitetônico que possa moldar o crescimento. Como nós estamos vendo aqui em Brasília mesmo. Nós temos aqui cidades que nasceram, que foram desenvolvendo, muitas invasões. Então tem vários bairros que são muito feios, que cresceram sem planejamento. Aí depois o governo entra, aí quer arrumar as vias, não consegue mais porque tem interferência de todo tipo. Sim. Então eu entendo que o planejamento de uma cidade, como foi feito com o Plano Piloto de Brasília, é sensacional. As quadras, a posição das quadras, o tamanho das quadras, prédios de 6 andares. Né? Então eu sou um defensor do tombamento de Brasília. Eu entendo que o plano piloto não pode ser alterado de maneira nenhuma e temos que preservar isso para o futuro. Cada vez torná-lo mais bonito, mais bem equipado, manter as instalações que temos hoje com o mesmo padrão, melhoradas, mas com o mesmo padrão, e apreciar o Itamaraty, que é uma das obras mais lindas, apreciar a catedral, né, os palácios do Planalto, do Alvorada, são coisas históricas, monumentais. O mundo todo, quando fala de Brasília, fica assim, né? Olha, Niemeyer, Brasília. As pessoas têm que conhecer. O que falta a Brasília é despertar um pouco o turismo cívico, o turismo arquitetônico, para as pessoas virem mais conhecer essa beleza. Muitas vezes o Brasil todo conhece Brasília, na televisão todo dia, só falando de problemas. E a Brasília que a gente vive aqui não é só política, né? É uma cidade diferente. Por falar nisso, a gente está vendo agora, Brasília está se tornando a terceira cidade do país, a gente está, em termos empresariais, se destacando do recurso público, do PIB público. Brasília está tomando essa vocação. Queria saber como que você enxerga isso e o que Brasília precisa fazer, ter, para realmente ter um destaque no setor privado.
quando eu tinha 40 anos, eu me elegi deputado federal pela primeira vez. E aí eu resolvi lançar a candidatura de Brasília como capital olímpica, fazer uma Olimpíada em Brasília. Porque eu já entendi o potencial da cidade, o potencial que a cidade tem, primeiro, pelo clima, segundo, pela segurança, terceiro, pela logística. Nós estamos no coração da América do Sul, né? Então, qualquer voo que saia de Buenos Aires ou de Santiago pode passar por Brasília e depois seguir o caminho. Porque nós estamos no meio do Brasil, então, por que o aeroporto de Brasília cresce tanto? E vai se tornar um dos mais importantes, se não o número 1 do Brasil. Eu entendo que daqui a 10 anos vamos ser o número 1, porque São Paulo tem, né, a sua capacidade de crescimento, mas Brasília é Brasil. Então, todo voo que vai sair de Recife, vai sair de Porto Alegre, vai passar por Brasília. Vai ser o aeroporto mais movimentado do Brasil. Caminha para isso, é natural. É natural. Né? É natural. Então, tudo isso eu pensei lá atrás e sempre achei que Brasília poderia ser uma cidade apropriada para os grandes eventos. O meu plano da Olimpíada não deu certo, depois o Rio de Janeiro abraçou a ideia e, consequentemente, depois de várias tentativas, conseguiu fazer uma Olimpíada no Rio, que eu assisti, e que, por sinal, foi muito bem feita. E é isso que tem, nós temos que mostrar o Brasil para o mundo, não ter medo de... Eu me lembro quando eu lancei a proposta da candidatura, como eu fui criticado, né? Os jornais de São Paulo, do Rio, metiam um pau. O Brasil não tem competência de fazer uma Olimpíada, tudo mais. E, no entanto, o Brasil fez uma Copa do Mundo aqui que foi um sucesso. Depois uma Olimpíada que foi um sucesso. Então, o Brasil, querendo fazer, dá para fazer. Só não pode ter medo. E Brasília, eu tenho certeza que é vocacionada para os grandes eventos nacionais e internacionais, grandes shows, grandes eventos. É continuar trabalhando por isso, ter um sistema de divulgação da cidade diferenciado e tirar esse ranço de Brasília de ser a capital só dos problemas políticos, que muitas pessoas, né, só veem isso. Eu quero que as pessoas do Brasil venham conhecer aqui a cidade verdadeira, né, que possam frequentar uma cidade que nós, que moramos aqui, frequentamos e adoramos, né? Um lago bonito, né? A parte de gastronomia cada vez melhor, né? Os shows, enfim, os parques. Brasília é a cidade mais arborizada do Brasil. É impressionante. É impressionante. O nível de você, se você sobrevoa no avião ou de helicóptero, você vê Brasília, fica impressionado. Como é verde a cidade. A gente, às vezes, não lembra disso, mas aqui no plano piloto tem mais indivíduos arbóreos do que gente. Aqui, né, você tem um número de pessoas aqui e tem um número de indivíduos arbóreos. Brasília tem 5 milhões de indivíduos arbóreos, imagina. Manter tudo isso e tal. Então, é um patrimônio... Né? E o tombamento é bom que evita. Sim, mantém a cidade, mantém o meio ambiente. Pedro, você que é especialista nisso, né? Nós temos uma proteção aqui extraordinária, que não pode ser rompida jamais, né? Dentro do parâmetro. A cidade foi criada para ser menor. Ela ficou grande. Se o JK estiver lá em cima, ele olha e fala, puxa vida, eu pensei que fosse uma cidade de 500 mil habitantes, agora tem 3 milhões. Assusta, né? Uhum. Assusta. São 48 anos desde o primeiro CNPJ, que continua ativo, né? Hoje são 82 CNPJs, mais ou menos 4 mil funcionários diretos. Nessa trajetória aí de 48 anos de empreendedor, super vitoriosa, qual foi o momento mais difícil, assim, o episódio que mais machucou? Bom, empresarialmente, o Brasil passou por muitos planos, né? Plano cruzado, plano real, plano cruzeiro novo. E cada momento desses era um momento de muita dificuldade, né? Agora, recentemente, não só o Brasil, mas o mundo passou pelo Covid, um momento de reflexão, onde todos os empresários tiveram que buscar um caminho, entender a preocupação do momento, e nós tivemos que viver. Então, foram tantas e tantas dificuldades. E confesso que não tem empresário que não tenha um dia pensado, puxa, para que levar essa vida? Para que trabalhar 10, 12 horas por dia? Vamos dar uma parada, vou buscar outra coisa e tal. Mas sempre eu já tive esses momentos de reflexão, momentos, puxa vida, eu estou aqui trabalhando tanto e tal. E será como é que faz passar por vale a pena? A poeira e... Aí você passa um dia assim pensando nisso, no dia seguinte as preocupações já são tantas, no dia seguinte você já acorda, esquece isso, vamos para frente que não dá para parar. Né? E é isso, então não tenho nenhuma vontade de parar, pelo contrário, tenho vontade de continuar.
mesmo aos 73 anos, tenho muita vontade. Foi engraçado que eu comecei a trabalhar muito cedo, né, com 15 anos. E aí, agora, 2 anos atrás, eu resolvi que eu tinha que me aposentar. Eu falei, bom, eu tenho que me aposentar aí na Previdência, né? Todo mundo se aposenta na Previdência. Aí eu comecei a construir os papéis, né, para entregar lá na Previdência e tal. Aí fui lá despachar com a moça que me atendia lá. Aí ela falou, pois engraçado. O senhor poderia ter direito a 2 aposentadorias, o senhor tem tanto tempo de trabalho e tal, mas só vou te dar uma. Aí me deu uma aposentadoria, hoje acho que eu recebo, depois de tantos anos de trabalho, eu recebo lá uns R$4.800 por mês, está muito bom. É a minha aposentadoria que eu tenho, porque eu nunca pensei nisso, eu sempre pensei que eu tinha que continuar trabalhando, investindo e tudo mais, e nunca pensei, eu acho que o empreendedor ele tem que pensar que o seu capital ele tem que estar ali colocado para gerar atividade econômica, para gerar empregos. O que me deixa mais feliz na minha vida é poder inaugurar um prédio. É um momento culminante. Você trabalhou, às vezes, 5, 10 anos para projeto, comprar terreno, tudo mais, desenvolver um prédio, aguentar todas as dificuldades. Quando você entrega, você fala, meu Deus. Ainda é a mesma alegria lá do primeiro? É a mesma alegria, cada vez maior. Entendeu? Porque é um momento emocionante. Você acompanha aquela luta toda, que não é fácil. Você, quando vê um prédio colocado, com toda a burocracia que hoje nós temos no Brasil, hoje, que me desculpe com o Pedro aqui, mas você passa por todos os órgãos de controle possíveis. Sim. Então, quando você põe um prédio em pé, você fala, meu Deus, não acredito, eu terminei e está aqui inaugurando. Por isso que agora a minha meta é inaugurar o PO 800, que nós vamos chegar a 800 empreendimentos em Brasília daqui a uns anos, né? Não agora, mas daqui a uns anos. Então, nossa meta é os 800. Mas a minha meta final, que aí é o dia, viu, Saulo, que eu pretendo me aposentar definitivamente, aí eu vou me aposentar, vai ser quando chegar ao 1000. E como vai demorar, então vou ter que trabalhar muito. Vai ser em que ano? Difícil dizer. Pode ser em 2035, 2040, é mais ou menos o tempo. Quando inaugurar o 800 e o 1000, a gente vem aqui de novo para contar essa história. Com o maior prazer. Assim, o papel da família na vida do empreendedor acaba sendo uma questão que não tem como passar batido, porque ao mesmo tempo que a gente tem, né, os sacrifícios do dia a dia, de se dedicar aos empreendimentos, a fazer as coisas acontecerem, por outro lado também, muitas vezes a família acaba sendo aquele porto seguro para a pessoa poder pensar nessas coisas, né? E a minha pergunta é, qual seria o papel da família na sua vida enquanto empreendedor, nos seus empreendimentos? Bom, a família primeiro tem que compreender. Eu tenho 4 filhos, procurei sempre dar muita dedicação a todos os 4, mas tive momentos na vida que minha presença era menor. Então, a minha esposa sempre teve muita compreensão, né, do que vivíamos, porque eu saio muito cedo de casa, e aqui em Brasília existe um hábito de almoçar em casa e tal, mas eu nunca fiz, nunca consegui, né, então realmente evitei. E tento, né, pelo menos ter uma refeição no final da noite com a família. Mas o empreendedor tem que entender, e os filhos e a família têm que entender que existe uma cota de sacrifício, efetivamente. Você não constrói nada sem sacrifício. Ainda mais quando você é um empreendedor que sai do zero, né? Que você sai, como nós saímos do zero, absolutamente zero, e tentar edificar uma coisa. E eu vejo tantos empreendedores jovens que eu adoro fazer palestras para empreendedor jovem, porque eu acho que ali está o caminho. Sim. Né? Ali está o caminho do futuro do Brasil. Quantos mais empreendedores tivermos, melhor fica. E então a família tem um papel importante. Se você tiver uma esposa que não compreende isso, aí fica difícil. Então o papel da esposa é compreender, ou então trabalhar também, mas enfim, é compreender a missão que você tem pela frente. E felizmente eu tive, eu acredito que um bom respaldo da família o tempo todo. Então, hoje já tenho 3 filhos que já estão trabalhando comigo. Né? E tem uma filha que não mora aqui, é a única que mora fora de Brasília, mora em São Paulo, desenvolve um trabalho muito bonito também, mas por opção, casou em São Paulo e mora lá. Mas os 3 homens moram aqui e trabalham comigo. E seguindo nesse assunto, já que você já decidiu aposentar lá depois do 1000, como é que é pensar sucessão familiar dentro do grupo empresarial? Entendo que é natural. A coisa não pode ser forçada. Você tem que entender
o propósito de cada filho, ver o potencial de cada um, ver o que cada um pode desenvolver. E, infelizmente, eu tenho, né, tido sorte. Né? Tenho os 3 filhos comprometidos, todos querem desenvolver, todos gostam do que fazem também, né? Porque e são pessoas que têm uma vida assim bem dedicada, simples e tal, porque o empreendedor e o jovem empreendedor e o jovem filho de um empreendedor, ele não pode, né, ficar muito mundano, não pode, enfim. Acho que nesse ponto a religião é importante, o entrelaçamento familiar é importante, a proximidade da família é importante para você moldar, né? Porque o empreendedor ele deve ter uma vida espartana, porque você é um exemplo, você não pode se dar a certos luxos, né, na vida. Então o empreendedor tem que mostrar, eu tenho 4.000 funcionários, eu tenho que passar para eles um simbolismo da minha vida. Eu não posso ter uma vida irregular, desregulada e tentar que o pessoal trabalhe com vontade. E cobrar deles um comportamento diferente. Acho que você tem que ser sempre todo um exemplo, né? Então, eu trabalho como eu trabalho muito, então eles veem que eu trabalho muito, sempre trabalhei muito, sempre me dediquei muito. E isso molda e vai formando uma cultura, que é a cultura da Paulo Otávio hoje. Eu acho que é uma cultura de respeito ao cliente, respeito ao funcionário, né? Eu raramente tenho ação trabalhista, acho que nós ganhamos quase todas, porque a gente respeitou. Quer dizer, de nossa parte, a gente não foge ao compromisso. Pra você ter uma ideia, em 48 anos de trabalho, em 48 anos de empresa, nós nunca atrasamos um dia de salário. Nunca. Uau, quer dizer, nós pagamos o salário antes do dia, sempre no dia 1º do mês, ou no dia 30, enfim, sempre no dia. Porque pode acontecer tudo, mas o salário do trabalhador, ele é sagrado. Ele tem que ser pago no dia certo, né? Então, a gente, né, graças a Deus, temos honrado isso, é uma regra da empresa. Em 48 anos, a gente nunca atrasou. E mesmo com todas as dificuldades, até... Com juros altos, com juros baixos, planos econômicos com aquele momento que tiraram o dinheiro de circulação, né, planos econômicos difíceis, momento aqui de impeachment, momento de revolução. Então, tudo a gente passou. E perseveramos, e continuamos, e lutamos, preparamos para os momentos difíceis para poder enfrentar, porque o Brasil é uma caixinha de surpresa. Ser empresário no Brasil é um desafio constante. Um empreendedor que tem 73 anos de idade, 48 anos de CNPJ, dizer que o Brasil é uma caixinha de surpresas é porque realmente porque realmente né? Não é para amadores. E você vê agora, por exemplo, de repente foi aprovada agora uma reforma tributária. Sim. E o interessante é que essa reforma tributária não está bem explicada, né? Aprovou a estrutura, mas depois a gente explica. Então, eu deixo aqui em segurança, que você passa para o empreendedor. Então, a reforma tributária, como é que foi aprovada? Você conversa com um deputado ou outro, ele não sabe te explicar. Eu falei, bom, imagina a população aí. Bacana, aprovou uma reforma tributária, vai ser boa? Na minha visão, a grande reforma tributária que o Brasil deveria fazer seria a reforma digital. Né? A reforma digital. Nós temos um sistema financeiro maravilhoso. Nós temos talvez o melhor sistema financeiro do mundo. Até porque os bancos ganharam tanto dinheiro que eles hoje são super informatizados, são super capitalizados. Os bancos brasileiros são estruturas gigantescas. Então, se nós tivéssemos um sistema que evitasse papel e fosse tudo, né, digital, olha, você pagou uma conta, você foi no restaurante, pagou já lá o imposto, já está lá retido, você recebeu uma venda, já tira o imposto. Eu sempre defendi isso. Porque eu acho que esse sistema que nós ficamos na mão da Receita, você não sabe quando tem que pagar. Você não sabe o que vem, porque você tem tanta surpresa, a legislação muda demais. Os contadores, como sofrem, né? Você é contador no Brasil, olha... Você sofre aqui, Gabriel, no Brasil? Gabriel... Com as países do mundo, é verdade. É um sistema... Eu me lembro que a Receita tem normativas todos os dias. Então, um dia você tem uma legislação, no dia seguinte outra. Então, ser contador no Brasil, olha, é um desafio, né, Gabriel, de todo tamanho. Então, para que isso? A gente podia simplificar. Toda essa estrutura da inteligência contábil do Brasil poderia estar sendo servida para
para a geração de empregos, para novos negócios e tal. Por exemplo, nós temos 2 andares num prédio, 2 andares, são quase 3 mil metros quadrados, de papel. Isso é uma loucura. Guardar papel. Você guarda papel que você tem que guardar alguns 5 anos, guardar 20 Isso anos. É uma tal. loucura. Então você fica, entendeu? E com surpresa o tempo todo. Que você. Não, aí vem um fiscal, não, há 5 anos atrás, como é que foi isso aqui? Você, o contador, sai correndo, buscando papel velho para poder justificar. Tal. Isso é muito ruim, isso não pode prosperar. Então a reforma tributária que eu sempre acreditei foi a simplificação tributária mesmo e tentar achar um tributo que todos pudessem pagar, né? Todos. Se todos pagassem um imposto, daria certo. Do jeito que está, eu confesso que eu tenho minhas dúvidas se vai funcionar. Já que a gente falou em contabilidade, eu preciso agradecer aqui os parceiros que estão fazendo o Rainmakers acontecer. Falamos aí no Gabriel, que é o sócio da Facilite Contabilidade Digital. O Gabriel é um cara tão, assim, pró-empreendedor, que aqui é na parceria com a gente. Se o empreendedor quiser abrir um CNPJ, ele abre de graça. Vai entrar no chat aqui da Facilite, está na descrição do episódio. Entra em contato lá com a Facilite, diz que assistiu o Rainmakers, a Facilite vai abrir seu CNPJ de graça. Vai pagar só a taxa da junta, que aí não tem como fugir. Mas e uma consultoria exclusiva também. Miquiles Tavares, Advocacia Empresarial também. Para os empreendedores que estão assistindo a gente, também são aí os 2 parceiros que fazem Rainmakers acontecer. Vou fazer uma pergunta antes e passo para você, Pedro. Qual que é o papel da religião na sua vida e na vida de um empreendedor? A minha tem sido importante. Eu nasci na Igreja Católica, por muitos anos frequentei a Igreja Católica, meus pais eram católicos, no interior de Minas, tinha aquele compromisso de ir à missa todos os fins de semana e tal. E foi isso. Depois cheguei em Brasília, há uns 33 anos atrás, eu me casei com uma mulher evangélica. E eu comecei a ir na igreja evangélica e tal, no começo, né, assim, querendo conhecer melhor. E acabei que me tornei evangélico, fui batizado. Fui batizado até no Rio Jordão, lá em Israel. Que bacana. Então, hoje, a família é importante. Nós temos, fazemos as orações todos os dias, fazemos a oração com a família. Todos são evangélicos. Frequentamos a igreja todo domingo e tal. Então, eu acho que é importante para a família, né, ter uma religião. Respeito todas, mas estou muito feliz com a religião que abracei, porque dá conforto, dá segurança nos momentos difíceis você tem para quem orar, para quem pedir. Então, tem sido importante. Para mim, tem sido importante. Pedro? Muitas vezes a gente, quando está empreendendo ou está fazendo alguma coisa, vê quem já está mais na frente, já tem os 48 anos de um CNPJ de 48 anos, e imagina que, nossa, nunca vai chegar lá, isso é inalcançável. Quando o senhor começou, imaginava que fosse chegar onde está hoje? E olhando para hoje, qual seria a sua próxima meta ou o seu próximo desejo de realização? Hoje foi engraçado que eu fui ser paraninfo de uma turma de novos corretores. E eu tirei minha carteirinha de corretor com 18 anos. Aí eram 120 formandos. Eu perguntei, quem tem 18 anos? Ninguém tinha 18 anos, as pessoas tinham mais de 18 anos. Aí eu falei, quem tem 73? Aí tinha um cara de 73 anos. Aí eu fui lá, cumprimentei ele, tirei uma foto com ele e tal. Botei até no meu Instagram de hoje, já está lá, porque agora eu tenho Instagram, né? Coisa nova na minha vida é ter Instagram, né? Eu demorei anos para entrar nesse mundo digital, mas agora eu tenho um Instagram, já tenho lá alguns seguidores. E é o seguinte, esse tipo de metas você estabelece, acho que, como eu disse, eu tenho um planejamento empresarial para os próximos 10 anos, né? Meta de vida. Às vezes eu penso de uma forma ou de outra, mas eu confesso, viu, Pedro, que eu gosto tanto de trabalhar, eu me sinto tão bem, né, enfrentando o dia a dia das dificuldades, falando com as pessoas, desenvolvendo, lançando desafios e tal, que muitas vezes, agora eu tirei umas férias, agora no mês de julho tirei umas férias e tal. É bom tirar férias. É bom, eu sempre tirei, entendeu? Isso é importante. Eu acho que todo empreendedor tem, senão o computador, né? Mas eu vejo aquela vida de férias e falei, bom, 15 dias tá bom, 20 dias tá bom,
25 dias, tá ficando muito mas já. já começa, entendeu? A extrapolar. Eu fico pensando, pô, a vida de aposentado não vai dar para mim. Eu vou ficar muito ansioso, né? E, enfim, eu tento medir, né? Tento dosar bem, eu tiro 2 férias por ano, eu tento dosar bem isso para poder, né? Enfim, fazer o que eu gosto. O empreendedor tem que gostar. Se você não gostar, não adianta. Né? Se você gosta de trabalhar e gosta de empreender, tudo bem. Agora, se você não gosta tanto, quer ter uma vida mais calma, mais pacífica, tudo bem. Eu acho que é muito pessoal, né? Tudo é muito individual. Né? O coração de cada um é de um jeito, a meta de cada um é de um jeito. Então, acho que Deus me fez dessa forma, para você estar aí para trabalhar. Então, vamos embora. Vamos ajudar. Quem que é a sua maior inspiração? Olha, são várias inspirações. Eu acho que politicamente o presidente Juscelino é uma inspiração, porque soube dosar, né, uma boa política harmoniosa, democrática, com metas, com trabalho e tal, e nos deu um Brasil diferenciado. O meu pai é uma grande inspiração porque me deu muita segurança na forma dele agir, na correção dele, na visão de mundo que ele teve, na convivência que eu tive com ele, nos deixou em 2010, mas nos deu, a mim e aos meus irmãos, uma formação de caráter muito importante. Então, são 2 pessoas muito importantes para mim, são boas referências. No mundo empresarial, você tem muitos empresários de sucesso que eu admiro e respeito, né? E eu tenho dezenas de líderes empresariais brasileiros que eu respeito, admiro, né? Aí cada um, gosto de ler, incluir biografias, porque vejo as dificuldades, né? Você de Mauá, né, até hoje, você tem aí vários empresários que marcaram, né, as suas vidas fazendo o que foi possível naquele momento. O que eu entendo que é ruim no Brasil é que o empreendedor nunca é bem reconhecido. Então, você não tem aqui um reconhecimento, sempre a crítica é grande, sempre parece que o empreendedor quer explorar as pessoas, então não é nada disso. Entendeu? Então, eu acho que falta no Brasil um reconhecimento às pessoas que fazem a diferença, às pessoas que geram empregos e tudo mais. Pelo contrário, eu vejo sempre um massacre em cima das empresas e dos empresários. As pessoas têm uma certa reticência. Então, nós temos que implantar um pouquinho no Brasil uma cultura diferenciada, de valorizar, né? O que eu tenho feito aqui. Eu valorizo, eu sou presidente do LEAD aqui. O LEAD reúne 40 empresários marcantes que têm um compromisso com a social, com a educação, empresários dignificantes em Brasília, fazem parte do LEAD, que é a entidade que eu presido em Brasília. E eu fico muito feliz de fazer as reuniões, debater ideias, trazer propostas novas. A gente faz uma vez por mês um almoço, um encontro de entendimento. Enfim, eu sinto que aqueles 40 empresários eles estão muito focados em ajudar a cidade, cada um do seu jeito. Sim. Um tem um laboratório, o outro tem, né, uma clínica, o outro tem um supermercado, o outro tem... né, então, um outro é varejista. Então, eu acho que isso que faz um leque de troca de ideias empresarial. E, enfim, eu entendo que um programa como esse é muito bom. Né? Parabéns, Saulo, parabéns, Pedro, Obrigado. Parabéns, Gabriel, porque é o momento das pessoas ouvirem um pouco. Sim. Né? Aqui, ainda mais em Brasília. Uhum. Brasília que todo mundo quer só ouvir política, então o empreendedor em Brasília é peça rara. Né? Não tem muitos, né, que são valorizados e tal. Então é uma honra para mim. Que é uma honra ser convidado por você. Escondidos, mas que agora, dentro do nosso projeto, tem muito empreendedor aí que vive um pouco esse mal de Brasília, de ser uma cidade política, mas já tem muita gente boa por aí. E é por isso que a gente tem esse objetivo aqui com o Rainmakers de trazer essas histórias inspiradoras. Eu sempre tenho, contar um exemplo divertido. Eu fui candidato ao governo agora, no ano passado, e rodei Brasília toda. Eu conheço Brasília de ponta a ponta, né? Porque eu somei um pouco a vida empresarial com a vida política há alguns anos. Eu fui deputado federal, fui senador, fui vice-governador, governador por pouco tempo, e agora fui candidato. E no Gama, eu fui um dia no Gama e me convidaram para um café da manhã. E eu cheguei no café da manhã, tinha um coração normal, tal. Um coração com uma cara bonita, parecia um coração francês, né? Aí eu peguei o coração e comecei a comer, falei, pô, levei um susto. Era tão gostoso o coração que eu falei, pô, tá melhor do que o parisiense. E era um coração feito no Gama. E o Gama está exportando coração para o mundo todo, para a África, para a Arábia Saudita, para uma panificadora do Gama está exportando.
tornei-me amigo do empresário, valorizei ele bastante, o Jurandir, que eu falei, pô, é uma coisa emocionante, você vê um coração brasileiro. Tá? E isso que eu gosto, de descobrir talentos aqui em Brasília, pessoas que estão despontando. Nessa área de tecnologia, tem tantos jovens aí explodindo, eu acho que é muito bom. Nas áreas dos atacadistas, está cheio de novas empresas. Eu vejo até que hoje são empresas locais, que, por exemplo, há 30 anos atrás, os grandes supermercados eram todos ou franceses ou espanhóis. Tal. Hoje, os supermercados são de empresários, acho que a grande maioria, de empresários brasilienses. Ótimo, empresários brasilienses aí fazendo a diferença e tal, a cidade crescendo. Então, entendo que isso é salutar, é democrático. E, enfim, um país no mundo empresarial brasileiro é um país democrático. Na minha área de construção civil, eu fui no sindicato esses dias, tem 800 empresas filiadas ao sindicato, 800 empresas. Então, tudo bem, tem empresas grandes, pequenas, mas todo mundo tem oportunidade. Sim. A oportunidade está aí para todos. Né? Então, é bem democrático o meio empresarial brasileiro. Né? As dificuldades no Brasil são maiores do que qualquer outro país do mundo pelas dificuldades do financiamento. Porque qualquer empresário que vai começar, muitas vezes não tem capital. Então, se ele for buscar um capital no banco e tudo mais, ele vai ter dificuldade. Isso que é ruim. Né? É por isso que eu acho que o grande trabalho seria sintonizar mais o sistema produtivo, né, do sistema financeiro, ajudar mais, baixar esses juros. Isso prejudica muita gente. Prejudica, inclusive, o consumidor, Sim. que muitas vezes quer comprar, mas não falou, poxa, com esses juros eu não consigo pagar. Isso é muito ruim, isso é prejudicial a toda a economia. Para a gente finalizar, vou fazer 2 perguntas. Uma é, qual foi o maior erro que você já cometeu na vida empresarial e qual lição você tirou? E antes dela, indica um livro para esse jovem empreendedor que está assistindo a gente. Olha, o livro que eu estou lendo agora é um livro da história do Louis Vuitton, que foi um empresário, grande empresário francês, que até um exemplo de luta. Ele saiu do interior da França, ele era filho de uma família pobre, gastou 2 anos para chegar em Paris, e lá começou a sua vida e fez um império que é o Louis Vuitton hoje, que hoje é um conglomerado e tal. Mas é um livro, esse eu acabei de ler ontem, por sinal. Então, é um livro interessante que você vê que é possível, né? Um cara sair lá do interior da França, mas aí e passar de geração para geração, que não foi ele começou, mas depois o filho assumiu, consolidou mais a empresa, depois o neto também consolidou. Então, o livro que eu acabei de ler é isso. Eu sempre gosto de ler, no caso, livros de exemplos empresariais que deram certo. Né? Então, agora, uma grande frustração. Eu tive aqui em Brasília uma grande frustração quando eu fui fazer um shopping em Ceilândia. Fiz com o maior carinho, busquei o maior arquiteto do Brasil, fiz tudo com o maior... É um shopping lindo que está lá funcionando. E, no entanto, no dia que eu fui inaugurar, eu recebi uma perseguição aqui do órgão judicial que me deixou muito triste, porque, puxa, a gente faz tudo legal, todos os nossos empreendimentos são legais, e de repente você, uma pessoa que não entende nada de arquitetura, de projeto, vai lá, interfere na sua vida, te prejudica, te causa um prejuízo incalculável. Então, essa foi uma frustração que eu tive. Mas consegui passar por cima, mostrei, hoje o empreendimento funciona maravilhosamente bem, atende bem, deu dignidade às pessoas de Ceilândia, né, as pessoas, valorizou toda uma região, gera 2 mil empregos. Então, é isso. Tem frustrações, porque muitas vezes pessoas de outros segmentos não entendem, né, não são parceiras para o momento empresarial que você vive. Então, tem momentos difíceis. Esse foi um momento difícil, mas superamos. E o empreendedor tem que superar, ele tem que sofrer, tem momentos que dá vontade de você até desistir mesmo, mas tem que perseverar. Vamos continuar. Qual foi a lição que esse episódio trouxe para você? Que você, nessa vida empresarial no Brasil, você tem que estar sempre muito atento e muito cauteloso, né? Porque as garantias são poucas, né? E as inseguranças que podem, né, percorrer o seu caminho são muitas. Né? Você pode estar com um empreendimento totalmente legalizado, depois tem uma surpresa por um detalhe ou outro que uma pessoa que não é do sistema, né, entendeu errado. Então, é momento de reflexão e
E os governos também têm que entender o papel do empreendedor. Sim. Né? Muitas vezes tem governos que não entendem. Tem governos que perseguem um empreendedor, como eu sofri uma perseguição. Certo? Isso é muito ruim. Né? Então, acho que todo governante tem que ter em mente, falar, poxa, eu tenho que valorizar o empreendedor, ele que vai gerar empregos. O Estado não tem mais capacidade de gerar empregos. No Brasil, você tem 60 milhões de empregos legais, formalizados. 50 milhões são de iniciativa privada. 10 milhões, você junta os prefeitos, municípios, estados, governo federal, 10 milhões. Então, quem gera emprego no Brasil? É a iniciativa privada. Não é o governo que gera emprego. E, sobretudo, as pequenas empresas. E, sobretudo, as pequenas empresas, que podem ser pequenas, hoje pequenas, amanhã médias, amanhã grandes. Isso. Então, tudo é um país de oportunidades. É um país de oportunidades. Eu entendo que o Brasil tem oportunidades, apesar das dificuldades. As oportunidades estão aí, mas as dificuldades estão aí. Por isso que é bom a gente bater um papo como esse, até para passar aos jovens empreendedores alguma lição do que eu já vivi, dos sofrimentos que eu tive, dos momentos bons, momentos ruins, mas nunca desistir, nunca esmorecer e continuar a vida, porque o papel do empreendedor é esse aí. Pagar impostos. A minha vida é pagar impostos, gerar empregos e aquecer a economia da cidade e valorizar a cidade. Por exemplo, todos os investimentos da Paulo Otávio estão em Brasília. Eu já fui convidado para construir em Goiânia, em Belo Horizonte, em Tocantins. Não aceito. Eu só construo em Brasília. Eu só invisto em Brasília. Então, nós temos um foco. É Brasília. Né? Porque senão também eu começo a crescer demais e isso é preocupante. Sim. Né? Eu vi muitas empresas que quiseram abraçar, né, crescer mais do que podiam e acabam complicando. Ainda mais no nosso setor de construção, que é muito delicado. Né? Você demora muito tempo para fazer uma obra. Eu, às vezes, começo o empreendimento, passo 3 anos construindo para poder entregar ao cliente. Então, é um período muito longo. Não é uma coisa que eu fabrico hoje e vendo amanhã, não. E cada cidade acaba tendo sua dinâmica também, cada cidade tem regras sua até dinâmica. Específicas. Então, Uma vez teve um empresário aqui, de uma empresa renomada, tinha feito abertura de capital no Brasil, a Bolsa de Valores, ele encheu de dinheiro a empresa dele e resolveu abraçar o Brasil. Veio aqui almoçar comigo. Ele falou, pois eu vou abrir 23 filiais. Uau! Falei, você vai abrir 23 filiais? Vou abrir em cada capital brasileira, vou ter uma sede da nossa empresa, estou capitalizado e tal. Foi um buraco. Porque ele chegou em cidades que ele não tinha estrutura, não tinha conhecimento, ele não conseguia aprovar projeto, não entendia o mecanismo, não entendia a dinâmica da cidade, não entendia o consumidor da cidade. Então, entrou em recuperação judicial, está quebrado hoje. Por quê? Porque abraçou demais, entendeu? Quis abraçar o Brasil só porque tinha capitalizado no momento. E, logicamente, os acionistas perderam muito dinheiro. Então, é isso que eu falo. Eu prefiro ficar aqui, ter um crescimento mais comedido, mas eu sei o que está acontecendo. Eu não vou ter surpresas no meio do caminho, porque no nosso setor não dá para ter surpresa. Eu não posso ser surpreendido amanhã com falta de capital para parar uma obra no meio do caminho. Eu tenho que começar uma obra e terminar. Porque senão eu vou iludir o meu cliente, vou iludir meus funcionários, eu não posso, eu nunca parei uma obra, sempre a gente continua até o final. Chova ou faça sol, tem que continuar na dinâmica, né? Porque senão... É isso. Meus amigos, esse foi o Rainmaker Paulo Otávio, muito obrigado por estar aqui compartilhando suas histórias inspiradoras com os empreendedores que estão assistindo a gente. Curta, compartilha, se inscreve no canal. Se você está no Spotify, se inscreve no YouTube. Se você está no YouTube, se inscreve lá no Spotify, compartilha, manda para todo mundo que é empreendedor ou que queira ser empreendedor, porque são histórias inspiradoras. E se você fizer isso, vai estar ajudando a gente a alcançar mais gente também. Obrigado aos nossos patrocinadores aí, obrigado ao Paulo por estar aqui. Pedro, se despeça, deixe suas redes, depois o Paulo se despede. Minhas redes, eu acho que eu só tenho Instagram mesmo, saad.adv. E também Pedro Saad no LinkedIn. Muito obrigado por estar aqui, Paulo. Se despeça aí da nossa audiência e deixar a gente. Agora que você tem Instagram, né? Tô importante, né? Bom, é Paulo Otávio DF, né? E eu estou colocando realmente as boas notícias no Instagram, o que a gente está fazendo, para poder, né, passar um pouco da minha vida para quem me acompanha. Mas, Saulo, muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado mesmo pela oportunidade. Pedro, obrigado. E vamos em frente, né? Vamos em frente porque temos muita coisa a fazer nesse país. Então, vamos acreditar,
Vamos dar trabalho para o Gabriel aí, né? Esse foi o Rainmaker Paulo Otávio, gente. Obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.